Programa Mamaline de verão, exatamente, presta atenção, havaianas, blusinha branca levinha, kombucha, quem gosta, a gente tem que ficar hidratado. Então vamos falar sobre o verão e como as crianças precisam ser cuidadas de maneira especial nessa época do ano. Existem cuidados que a gente precisa ter com as crianças nessa época de calor. Bebês principalmente, a gente precisa observar algumas coisas. Por exemplo, bebês sentem calor. E a gente tem até aquela tendência cultural, né, de que criança morre de frio. Então aí o pai encapota, embrulha a criança, deixa a criança com meia, com luva, com gorro, num calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Não pode. Você vai botar, óbvio, um macacãozinho, porque a criança pequena precisa dessa contenção. Você vai deixar ela aquecidinha, mas observando a coerência, né? Não vamos exagerar. A criança, normalmente no calor, né, ela se desidrata muito, então é importante que ela beba bastante líquidos. Você proponha para ela estar bebendo constantemente. Tem criança que não vai falar tô com sede, mãe. E normalmente quando ela fala tô com sede, é porque ela já está num nível de desidratação fora do aceitável. Então o que que você faz? O tempo todo leva um suquinho, o tempo todo coloca numa garrafinha divertida, num copinho maneiro, propõe uma brincadeira, vamos ver quem acaba de beber primeiro. Essas coisinhas que podem ir estimulando a criança a ir se hidratando e evitando que aconteça essa questão da desidratação. Aqui, ó, kombucha, tá? Estão com medo de parecer que é cerveja. Não é cerveja, gente, é kombucha, adoro. Toda a vida, amo. Outra coisinha importante, a gente propor bebidas saudáveis, que vão ajudar a criança a repor os sais minerais. Então não vamos ficar dando para a criança refrigerante que desidrata. Vamos procurar dar suquinho, vamos procurar dar água geladinha, principalmente a água, que é realmente que funciona nessa situação. Outro cuidado é com o sol e a exposição ao sol. Né, o sol forte, a criança está brincando, ela está na parte de fora, é importante para produzir vitamina D, é importante para a criança, né, pegar o solzinho, é ótimo para ela se desenvolver, maravilhoso, mas óbvio que a gente tem que observar e tomar cuidado. Então a superexposição a gente tem que evitar. Existem alternativas para ajudar a evitar a criança ficar cozida, né, porque meus filhos, eu já cozinhei meus filhos já, mama, já, várias vezes. Passa protetor solar, mais os garotos são brancos igual uma vela. O que acontecia? O protetor solar vencia, a mãe aqui não percebia, os bichinhos chegavam de noite em casa cor de rosa. O que a gente faz? Hoje em dia tem aquelas roupinhas com UV, que tem a proteção, então a criança está protegida. A reaplicação do filtro solar é super importante, a gente precisa estar reaplicando. Não é passei o protetor solar e mofei, esqueci da vida e não vou passar de novo. Não, você vai passar constantemente, ideal a cada 2 horas, ou se a criança entrou na piscina ou entrou na água da praia, saiu, você vai reaplicar novamente e vamos evitar que as crianças tenham insolação, né, gente? Porque não precisa passar por isso. Não façam como eu fiz algumas vezes. Questão da exposição, o que a gente faz? A gente toma cuidado com os horários de pico de sol. Então, meio-dia não é horário para a criança estar no sol. Sol da manhãzinha, até o banho de sol que o bebê tem que tomar quando ele nasce, qual é o aconselhável pelos médicos? Você dá o banho de sol 7 horas da manhã, quando o sol acabou de nascer, tá fraquinho, tá ameno. Mamãe, não acorda cedo desse jeito, não vai dar. Solução para você, fim do dia, fim de tarde. Você passa o dia com a criança fazendo outras atividades mais protegidas e a exposição ao sol vai ser no finalzinho do dia, que é até gostoso, né? Você vai para a praia com a criança no finalzinho do dia, tem lá o pôr do sol, você tá lá se divertindo, o tempo vai ficando fresquinho, é um tempo gostoso. Então tá aí uma alternativa para você, mamãe ursa, que gosta de dormir. Outra questão a se observar é a questão da alimentação leve. Normalmente as crianças rejeitam as alimentações mais pesadas por causa do calor, até a gente, né? Fica meio assim, parece que a gente está abafado o tempo todo. Então a comidinha mais leve é a mais apropriada, mas a gente tem que observar que a gente tem que cuidar da parte nutricional da alimentação da criança. Então hoje em dia a gente tem tantos recursos, tem aplicativos sobre alimentação, tem canais no YouTube que falam sobre alimentação, tem pessoas que têm se especializado só em dar consultoria sobre essas coisas, então existem esses recursos aí à vontade para você se inspirar e recolher informações para você suprir o seu filho nessa necessidade. Calor também é sinônimo de quê? Mosquito.
Pois bem, bebês até 6 meses não podem usar repelentes, mas existem alternativas para esse tipo de situação. Então, a minha mãe, por exemplo, ela produzia repelentes para gente naturais, caseiros, que crianças menores de 6 meses podem utilizar. Super funciona, passou por todo mundo lá de casa e todo mundo sobreviveu à mosquitaiada do verão. Com relação aos repelentes, existe uma outra alternativa agora, que é o repelente adesivo. Não sabia, tá? Foi a Camila que me contou. Quem é a Camila? Camila é a bonitona da produção daqui do programa. Gatíssima, tá grávida do 2º bebê. Eis que vem quem? Tereza Helena. Tereza Helena? Sério mesmo? Existe uma dúvida nesse momento imperando aqui. Sabe qual é? Um quer um nome, outro quer outro. Um quer a Tereza, outro quer a Helena. Sabe o que está acontecendo? Talvez vai virar Tereza Helena. Quem sabe, né, gente? Depois a gente conta o próximo capítulo para vocês. Você será uma verdadeira Paola Bracho. Dicas de verão, coisinhas pra gente fazer em casa mesmo, que as crianças podem aproveitar e curtir essa temporada gostosa. Fazer sacolé, né? Ou como é que se fala em São Paulo, sacolé? Acho que é geladinho. Chup-chup, né? Geladinho. Seja lá onde você estiver, aquele suquinho que a gente coloca dentro de um saquinho, dá um nozinho e bota no freezer, isso mesmo, aqui no Rio a gente chama de sacolé. Fazer sacolé é ótimo, a criança vai ter a atividade de estar produzindo alimento para ela vai estar se inserindo dentro de um contexto saudável, porque ela está fazendo suquinho de fruta. Vamos evitar fazer sacolé de chocolate, né, gente, com leite condensado, evitar de fazer sacolé de leite ninho, não, vamos fazer sacolé de maracujá, sacolé de manga, sacolé, eu amo sacolé de maracujá. Mas o meu favorito é o de tangerina. É difícil de fazer, porque o gominho da tangerina dá um amarguinho, tem que saber fazer. Mas nada que a internet não resolva. Você descobre lá que você vai ver. Delicioso, maravilhoso. Outra coisa é fazer gelatina. Gelatina, depois vai comer aquela gelatina geladinha, né? Mas aquela produção de fazer a gelatina, a criança adora. Mamaline, meu filho não pode comer açúcar. Maravilhoso, você compra a gelatina diet, adoça com o seu adoçante que você está acostumado, mas faz a gelatina com seu filho. Ele vai curtir aquele momento de estar produzindo algo com você e depois de comer aquilo que ele mesmo produziu. Eles adoram isso. Outra coisa legal também, que a gente estava mencionando aqui, que existem, como eu falei aqui, recursos na internet para ajudar a gente na produção de como alimentar o nosso filho. E tem um Instagram muito legal que só ensina receitinhas de picolé, receitinhas de sacolé, que vale a pena você conferir. Qual é o nome? Na fase 55. É de alimentação saudável da criança. E ela faz junto com o filho. Isso, vocês ouviram a Camila? Tá? Essa parte fica em preto e branco, que é a parte que eu dou mole. Você confere lá, na casa 55, que vale a pena. Outra coisa para refrescar é banho de mangueira, gente. Banho de mangueira, banho de tanque. As crianças adoram. Bota uma bacia enorme lá no chão, enche de água, começa a espirrar água nele. Vai criar registros de memória maravilhosos, gostosos, e eles vão ficar fresquinhos, que é o que a gente precisa cuidar. Slime é uma coisa mais moderna, mas pode se fazer. Não é da minha época fazer slime, não é da minha época. Da minha época era o que? Fazer massinha, gesso, argila, essas coisas de mais antigamente. Mas pode fazer slime também, gente. Tem um velhinho no YouTube que o sonho da vida dele era produzir slime. Aí ele fez várias tentativas com várias receitas e o vídeo dele viralizou por quê? Porque ele ficou emocionado, empolgadíssimo, porque ele conseguiu finalmente achar uma receita que estava dando certo. Que legal! Olha só, gente. Realizei meu sonho, viu? Uma última observação é a questão da roupa, né? Procurar colocar roupinhas mais leves, cuidar para não deixar a criança com roupinha úmida. Às vezes a gente está na praia, na piscina, a criança está lá com a sunguinha ou com o biquininho molhado muito tempo. Isso não é legal, principalmente para as meninas, que pode desenvolver bactérias, né? Eu estava lendo uma matéria que falava de bactérias oportunistas, exato. Está cheio de bactérias oportunistas que podem desenvolver uma infecção urinária, uma candidíase, e a gente precisa evitar isso. Então evita a criança ficar com a roupinha molhada há muito tempo e procura estar sempre colocando roupas mais leves, roupas claras, evitar roupa escura, roupa preta vai aquecer demais e hiperaquecer a criança. Então vamos tomar esses cuidados e curtir essa estação deliciosa de verão, né, e proporcionar um verão agradável para as crianças nesse tempo, com os cuidados adequados para esse tempo também.
Programa. Ó, alguém entrou na minha gravação, hein? Beleza, não gosto de presidiário, gente. É? E tem aquela música ainda, eu sou Flamengo, tem uma... Deve ser chique. Presta atenção em mim, gente. Me ajuda. Vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal. Curtiu o que a gente falou? Tem alguma coisa a acrescentar? Comenta aqui embaixo pra gente. Com certeza a gente vai dar uma lida e pode fazer um outro videozinho acrescentando as coisas que você mencionou. Tá bom? Um beijo.